consolidar, discipular e enviar. Esse tem sido meu objetivo. Você gostaria de aprender a orar por seus filhos de forma que Deus respondesse e que eles fossem beneficiados? Claro que gostaria. Na Bíblia vemos exemplos de mães que obtiveram maravilhosas respostas às orações que fizeram por seus filhos. Vamos aprender com o exemplo delas. Como todas as histórias em que a oração obtém respostas grandiosas, essa começa com uma enorme necessidade. Ana era uma mulher com um desejo profundo de ter um bebê, porém, infelizmente, não podia. Ana clamou por um filho, e como você deve saber, Deus disse sim a esse pedido. Antes de considerar a resposta dada por Deus, vale notar algumas características dessa oração. O clamor feito por Ana nos fornece um modelo de como orar por nossos filhos de forma que Deus responda. Primeiro, entrega. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana entregou seu futuro filho a Deus em oração. Uma vantagem no atraso das respostas é a oportunidade de purificação dos nossos motivos. Quanto mais nossos sonhos são aquecidos nas chamas da espera frustrante, mas as impurezas de nossas motivações são queimadas. Ana tinha condições espirituais de clamar a Deus em oração por seu filho, porque estava disposta a dedicar a vida dele ao Senhor, não importando o que acontecesse. Essa disposição produziu um pedido que o pai não pôde negar. A vida do futuro filho de Ana já estava dedicada ao Senhor. Ela prometera entregá-lo quando Deus lhe concedesse uma criança. Ana queria que isso fosse algo do pai, e o Senhor seria aquele que daria e que receberia o filho dela. Esta criança viria de Deus e retornaria para ele. Ana só queria ter seu papel durante a gestação. O sonho dela ia além de simplesmente segurar um bebê, ia além dela mesma, de sua família e até mesmo de seu papel na sociedade. Era o sonho de um filho dado por Deus e a ele devolvido. Alguém que poderia ser usado pelo Senhor para influenciar uma nação sob a direção dele. Por isso Ana clamava por um filho. Se você deseja que suas orações por seus filhos recebam uma resposta do Pai Celestial, certifique-se de que a criança pela qual você ora esteja entregue ao Senhor, como Ana e Abraão muito antes de seu filho a Deus. Segundo, perseverança. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Ana estava obstinada e era perseverante em oração. Seu desejo desesperado não era apenas uma oferta a Deus feita uma vez e depois esquecida. Não. Esse desejo era reiterado inúmeras vezes. Sempre que ela revelava sua alma diante do Senhor em oração, Ana fazia isso de forma franca e firme. Era incansável, persistente e no final triunfou. Com perseverança, a futura mãe venceu. Ela orou com fé e recusou-se a desistir até que fosse recompensada. A maioria de nós deixa de orar muito fácil e rapidamente. As petições que dão resultado são aquelas feitas repetidas vezes. Jesus prometeu que, se nós continuássemos a pedir, receberíamos. Terceiro, paixão. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13 ao 16, diz assim: Porque Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana demonstrou em sua oração ser obcecada por um filho. Ela descreveu a si mesma como uma mulher atribulada de espírito. Estava desesperada. Nada e ninguém poderia ajudá-la, apenas Deus. A possibilidade de o Senhor
não lhe responder era maior do que ela poderia suportar. Por isso derramou sua alma diante do Pai. Ana não estava apenas despejando palavras diante do Senhor. Seu desejo era tão profundo que sua voz não era sequer ouvida. Ana entregou seu espírito a Deus, e ao fazer essa oração extremamente íntima, altamente pessoal, supremamente apaixonada, Ana afirmou orar sobre a multidão de seus cuidados e de seu desgosto. Essa oração irrompeu do interior da sua alma, doeu pô-la para fora. A oração de Ana nasceu com uma intensidade que excedeu aquilo que as palavras podiam exprimir. É doloroso expor aquilo que há no interior de nossa alma ao Senhor, baixar a guarda e permitir que nossos maiores sonhos e paixões fiquem nus diante de Deus. É, no mínimo, ameaçador e geralmente agonizante. Ainda assim, foi isso que Ana fez. Se nós somos apáticos em nossas orações, por que Deus deveria interessar-se em respondê-las? São as orações apaixonadas as que trazem as respostas mais poderosas. Tiago prometeu que a oração fervorosa de um justo tem grande poder e resultado maravilhoso. Quarto, sacrifício. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, versículo 17 e 18 vai dizer: pelo que chorava e não comia. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se pôs seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela chorava e não comia. Ana se deu em sacrifício e oração. Ela não comeu enquanto não estava segura de que havia triunfado. Certamente, essa mulher já estava abstendo-se de alimento como parte de sua oração. Estava tão determinada a orar a ponto de não querer comer. Estava tão perturbada a ponto de não conseguir comer. De qualquer modo, estava jejuando. Como pai, há momentos em que as necessidades de nossos filhos são maiores do que as nossas necessidades de comer. Este foi o resultado da oração perseverante para Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ana obteve sua resposta. Deus lhe deu um filho, e que filho! O pequeno Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel, um homem poderoso em oração. O nome dele, Samuel, que significa Deus ouviu, tornou-se uma lembrança constante de que o Senhor escutou e respondeu à oração de uma mulher pelo futuro de seu filho. Faça essa oração: Senhor, ensine-me a orar por meus filhos de forma mais eficiente possível. Senhor, eu dedico e entrego meus filhos inteiramente a Ti. Senhor, ajude-me a ser perseverante em minhas orações. Senhor, ajude-me a orar apaixonadamente por meus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.